Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu convido vocês para passar comigo essa noite de Natal. Até mais! Esse é o terceiro ano que eu estou passando o Natal sozinha. E como solteira eu gostaria de animar você a fazer algo, fazer uma ceia, sair, passear, aproveitar também a programação de Natal da sua cidade. E às vezes é muito difícil a gente conseguir se manter alegre nesse período, sozinha, mas é muito bom também porque nós podemos ter momentos de reflexão, podemos organizar as coisas em casa, podemos fazer o que nós gostamos, enfim. Tem tantas coisas que nós podemos fazer nesse final de ano, organizar a vida, recomeçar, organizar a mente, pensar naquilo que nós queremos mudar, pensar nas coisas que nós não conseguimos fazer nesse ano e aquilo que nós desejamos fazer no próximo ano. Então essa época de final de ano, época de Natal e Ano Novo, talvez você esteja sozinho, mas que você não desanime, que você tenha esperança de que nos próximos anos as coisas vão melhorar, ainda que você passe mais um ano sozinha, talvez longe da sua família, talvez você não tenha amigos também, ou você apenas queira ficar sozinha mesmo, mas que você tenha esperança de que as coisas sempre podem melhorar e que você consiga fazer tudo aquilo que você precisa. Agora eu vou fazer um bolo, porque eu não almocei, dia 24 de dezembro, e vou fazer um bolo para eu tomar café. E esse bolo eu vou utilizar ele também para fazer um pavê, que eu vou gravar para vocês. Você vai colocar aí os ovos, é um bolo simples, então não tem mistério nenhum. Você pode colocar aí 3 ovos, nem sempre eu separo igual eu tô fazendo aqui hoje, mas vou mostrar pra vocês, né, que às vezes a gente pode utilizar e ele tá estragado, alguma coisa, enfim, então é bom você separar. Eu, como já tô mais acostumada, assim, acredito que em 13 anos fazendo isso, e eu faço muito bolo, porque eu gosto, eu nunca peguei um estragado. Nunca não, né? Não que eu me lembre, eu vou dizer assim. Uma colher de margarina. Eu costumo colocar uma xícara só de açúcar, mas se você quiser colocar mais, vai do seu gosto. Se você gosta de bolo muito doce, mas eu coloco aqui, ó, uma xícara, passou até um pouquinho, né? Uma xícara de açúcar. E você vai bater esses 3 ingredientes aí. Pronto, terminou de bater esses 3 ingredientes, só pra dissolver um pouquinho, né, a manteiga, mais a manteiga pra misturar. Aí você vai vir com a farinha de trigo. Você pode colocar pra forma que eu vou utilizar, né, que eu costumo utilizar. Eu coloco 2 xícaras. Eu uso medidor, mas você pode usar um copo de 250 ml, de 200 ml. Aí você vai botar 2 copos, né. Ou você pode usar também uma caneca. Essas canecas mesmo de louça pra poder tomar café. Você vai misturar um pouquinho, senão a gente faz uma bagunça aqui antes de bater. E aí você vai vir, depois que você misturar, sem bater, você vai colocar aí 3 quartos de leite. Eu gosto de colocar aos pouquinhos, porque às vezes pode ser que eu coloque muito, né? Então eu boto um pouquinho, aí você mistura mais um pouquinho antes de bater. E vai vir batendo ele devagarzinho. Terminou de bater, a massa vai ficar assim, ó, lisinha. Aí você já pode vir colocar o fermento. Vou fazer propaganda aqui. Mais uma coisa aqui, quando eu tava batendo, que eu tava pensando, eu botei 3 ovos aqui, mas eu costumo fazer esse bolo, já fiz com um ovo. Então, pra quem não tem, de repente, os ingredientes em casa, ou pra quem quer economizar, você pode utilizar um ovo também, que fica do mesmo jeito. Você coloca aí uma tampinha de fermento. Aí aqui você não precisa bater muito. Você pode misturar e dar só uma batidinha. Pronto. Outra coisa que eu gosto de fazer também é bater bolo na mão. Pra mim é uma terapia fazer isso. E eu gosto também de fazer bolo simples, né? Igual vocês estão vendo aqui. Eu lembro que teve uma vez que eu falei com uma amiga, eu fui na casa dela e ela fez esse bolo, eu falei com ela que era bolo simples. Ela, nossa, você tá falando que meu bolo é simples? Eu falei, eu conheço dessa forma, não sei se outras pessoas falam de outro jeito, mas me diz aí como que você conhece esse bolo
Eu conheço como bolo simples e desde criança, e é o que eu mais faço. E dificilmente eu faço bolo pronto. Então eu sempre tenho farinha em casa porque eu gosto de fazer meus bolos. Bolo de cenoura, bolo de beterraba, enfim, broa. Tô sempre fazendo algum tipo de bolo. E por ser doceira, né? Hoje em dia eu não faço mais doce pra fora, mas fiz por muitos anos. Então eu gosto, né, de fazer bolo, fazer doce pras pessoas. Então é uma coisa que eu sempre tenho em casa, é a farinha. E aí você pode ver, ó, a massa fica nessa consistência aqui maravilhosa. E vamos com ela pra forma pra levar ao forno. Eu já untei essa forma aqui, eu não lembro quantos centímetros que ela tem, mas é a que eu mais utilizo. Essa forma de furo, eu tenho uma outra maior. Tenho 2 tabuleiros retangulares. E tem uma forma redonda também, que eu gosto bastante de fazer bolo nela. Quando eu fazia bolo de aniversário, era a que eu mais utilizava. Hoje em dia eu utilizo mais essa, que ela é pequena. Mas pra mim, tá ótimo o tamanho, só pra mim. Então vocês vão me ver bastante fazendo bolo. E hoje eu queria compartilhar com vocês, que é uma paixão que eu tenho, que é fazer e comer bolo simples. Bolo simples, tem um amigo que ele falava também que bolo simples pra ele era bolo que não era de festa, bolo caseiro. Então ele também chamava qualquer tipo de bolo que fizesse em casa, sem recheio, sem cobertura, de bolo simples. Aí você dá só uma batidinha pra poder sair aqui, só esqueci de ligar o forno. E se você quiser deixar descansando também, eu não costumo fazer isso, mas eu trabalhei com uma doceira também, que fazia muito bolo, muita torta, e ela deixava a massa descansando um pouquinho. Mas só de você bater, você já vai ver que ela vai dar uma crescidinha. Deixa eu ligar o forno. Prontinho, já liguei o forno, deixei alguns minutinhos, e agora a gente vai colocar o bolo aqui e esperar ele ficar pronto. É isso, pessoal. Assim ficou o meu bolo simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar um café e já volto pra fazer a ceia de Natal. Vamos lá, gente. Voltei pra terminar minha ceia. Ó, são 8h20 e eu tenho até 9h30 pra terminar. Então vamos lá. O que eu quis fazer pra essa ceia? Eu não queria fazer nada que fosse difícil e eu tava com vontade de comer peixe. Mas o bacalhau está muito caro, e outros peixes também. Eu queria comprar tilápia. E foi bom não ter comprado, porque eu fui no mercado e não tinha, e eu acabei comprando o filé de polaca, que lá no mercado estava dizendo que era um bacalhau mais barato. Tava escrito que era um tipo de bacalhau salgado. Enfim, eu comprei a polaca, eu nunca fiz, mas eu já tinha uma ideia de como que eu iria fazer a tilápia, então eu vou fazer da mesma forma. Só que eu vou dar uma selada no filé de polaca. Eu deixei ele um pouquinho aqui dessalgando, porque eu já lavei, tirei uma água, tirei outra água, porque ele estava muito salgado. Ele veio no sal. Então eu não quis também ferver, porque eu vou temperar. E vamos lá. Enquanto eu vou deixar o filé de polaca temperando, eu vou cozinhar as batatas, que no caso vai ser o nosso prato, filé de polaca com batata e creme de leite. E eu vou fazer também, enquanto isso, a sobremesa, porque vocês lembram, né, que eu fiz o bolo e fui tomar café. Então eu vou fazer a sobremesa e eu vou fazer uma farofinha, porque eu amo farofa em qualquer época do ano. E vou fazer também um arroz, que é um reaproveitamento. Porque eu não queria... Hoje eu não almocei, né? Como vocês sabem, eu não tava... Como eu disse, eu não tava em casa. Então tem um pouquinho de arroz que dá pra comer hoje e dá pra comer amanhã no almoço. Como aqui eu não jogo comida fora, só eu. Então eu falei, bom, vou pensar em uma forma de incrementar o arroz e é isso que eu vou fazer. Essa vai ser a ceia de Natal. Então vamos lá. E aí vocês me contam como que vocês fazem peixe, como que vocês temperam peixe. Eu não vou colocar muito tempero porque eu não gosto de muitos tipos de tempero. Então eu só vou utilizar o alho, que esse alho aqui é muito, mas eu vou dividir ele pra farofa. Ah, eu vou fazer uma saladinha também. Quer dizer, eu não vou fazer a salada, né? Mas vocês vão ver o que eu vou fazer e vai ficar um prato muito bonito. Mas você pode utilizar também os temperinhos que você tiver aí na sua casa, manjericão, enfim, o tempero que você está acostumado aí a utilizar. Meio limão para poder temperar o filé. Você vai deixar ele aí pelo menos uns 20 minutinhos. Aqui eu vou deixar menos porque eu nem tenho tempo para deixar ele 20 minutos, né? Mas você tempere ele e deixe 20 minutos, ou de um dia para o outro, que é o ideal, né? Quando a gente vai temperar a carne, enfim, outras coisas.
E aí eu não vou colocar sal, tá? Mas quando você fizer, se o peixe não vier salgado, você coloca sal, por favor. Esse peixe tem tempero, esse peixe tem espinha, já vi aqui já. Na hora que eu tava lavando eu não percebi, mas agora eu já percebi que ele tem uma espinha. E aí você pode deixar ele ali. E agora eu vou colocar as batatas no fogo. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão pra dar é o tempero que eu utilizo aqui em casa, açafrão. Não utilizo outros. Ou cheiro verde, cebolinha, mas hoje eu também não quis comprar porque semana passada eu comprei e estragou na geladeira. Eu costumo deixar ele picadinho, congelado, mas eu não fiz isso na correria e acabou estragando. Tava muito quente, então eu não quis comprar ele hoje pensando que poderia estragar de novo. Então eu vou cozinhar a batata com água, sal e um pouquinho de açafrão. Bom, enquanto a batata vai cozinhando, eu vou fazer a sobremesa. É bem pouquinho de açafrão mesmo, ó, que eu tô colocando. E vou colocar aqui uma colher de sobremesa de sal. Vou deixar aqui cozinhando. E vou preparar a nossa sobremesa. Bom, para sobremesa, eu vou fazer aqui um flan, que é aqueles flan de caixinha. Na verdade, é um manjar. Eu vou fazer esse manjar, porque eu acho mais fácil, mas quando eu vou fazer pavê, eu gosto de fazer o creme próprio para pavê, que vai o leite condensado, leite, você pode colocar também amido de milho. Como eu já tinha esse aqui, eu vou fazer esse que é mais fácil e é mais prático. E depois eu vou deixar aqui a receita de um creme, caso você queira fazer um creme de pavê. Você vai utilizar meio litro de leite para poder dissolver esse manjar, leite frio. Depois que você dissolver, aí você vai mexer até ele encorpar. E é basicamente isso. Esse manjar aqui é de coco, então você pode fazer ele de várias formas. Você pode utilizar uma calda de ameixa, ou você pode fazer só uma calda de pudim. Enfim, o que for da sua preferência. Ou como ele vai estar gelado também, você pode botar pêssego em calda. Eu gosto muito de fazer Maria Mole de caixinha. Eu aprendi, eu ainda era criança, tinha meus 11 anos, né? E eu fazia todo ano novo. Eu comprava aquela Maria Mole, pedia pra minha mãe comprar, né, aquela Maria Mole de caixinha branca, e fazia calda de ameixa pra poder colocar por cima, e ficava uma delícia. Mas tem muitos anos que eu não faço, porque como eu gosto muito de doce, então todo ano eu faço alguma sobremesa variada. Ou eu vou passar o Natal e o Ano Novo na casa de alguém e levo, ou não levo sobremesa, levo refrigerante. Vou esperar aqui, engrossar, e volto pra poder montar a sobremesa com vocês. Pronto, o manjar já tá pronto. Falei que eu ia fazer o bolo e ia utilizar o bolo, né, pra fazer o pavê. Eu costumo fazer isso quase sempre no final do ano, porque eu já aproveito, né? Já aproveito as coisas que eu faço pra não ficar fazendo muita comida, porque é só eu, então não tem porquê, né, ficar desperdiçando alimento. Mas não tem muito segredo aqui. Você pode fazer o seu pavê com biscoito também. Eu gosto de fazer com bolo. Ano passado eu fiz também, ficou uma delícia. Bom, agora você vai colocar esse manjar aqui por cima. Agora você vai espalhar. Eu não costumo molhar o bolo, eu molho só quando é biscoito. Eu não costumo molhar o bolo porque ele absorve, então ele absorve mais fácil.
Então eu acho que ele fica depois com uma consistência melhor. Porque eu não gosto assim de muito molhado. Mas você pode fazer aí conforme você está acostumado. Se você gosta de molhar o bolo, você pode molhar também. É bastante sobremesa, né, gente? Pois é. E aí você pode colocar também, fazer uma ganache. Eu fiz com esse chocolate aqui, que eu ganhei hoje, de Natal. Então você pode fazer aí uma ganache também. Como não deu muita coisa, então eu vou fazer assim só pra dar uma espalhadinha. E aqui no meio eu vou colocar um chocolate picadinho, que eu deixei pra isso mesmo. É isso. Bom, assim que ficou. E eu espero que você tenha gostado. Eu com certeza vou amar comer. O cheiro tá maravilhoso do chocolate. E agora eu vou levar pra gelar, pra gente poder terminar a minha ceia de Natal. Bom, agora eu vou selar o peixe. Selar a polaca. Bom, já selei aqui. Como você pode ver, ela tá bem fresquinha, então ela tá desmanchando. E agora eu vou montar. Vou começar a montar pra deixar ela montada pra depois colocar no forno. Eu vou fazer um molhinho aqui também com creme de leite. Vou colocar um pouquinho de açafrão. E agora eu vou montar esse prato. Eu vou começar colocando aqui um pouquinho de óleo, porque eu não tenho azeite, então tem que ser óleo. Eu coloco as batatas aqui, cozidinhas. Agora você vai colocar o filé de tilápia, filé de polaca, filé de merluza, o filé que você quiser colocar. Aqui eu tô utilizando o filé de polaca. Como vocês podem ver, eu comprei pouquinho. Por quê? Porque eu nunca fiz esse peixe, porque eu só queria comer. Essa é a realidade. E porque tá caro, né, gente? Tá tudo caro, então a ideia é trazer receitas aqui que uma pessoa solteira consiga fazer e seja acessível. E talvez você não tenha o hábito, né, de comer peixe. Eu sempre gostei de peixe, desde criança. Se eu pudesse, eu só comia peixe. Mas a realidade financeira não me permite comprar sempre peixe, comprar carne, enfim. Eu acredito que essa é a realidade de todo brasileiro. E aí você vai colocar também cebola. Eu não deixei ela cortada, porque é pouca, então eu preferi cortar agora. Mas bota a seu gosto também. Eu não sou super fã de cebola, então eu não vou utilizar muito, porque eu também vou colocar na farofa. Eu tô chorando aqui já. Tomate. Você vai colocar também umas rodelinhas de tomate. E aí você vai colocando aí conforme você quiser colocar. Se achar que fica bonito. Não tem muita mais estética, não. Vou botar esse daqui pra cá, pra ficar parecidinho. E agora vamos finalizar com o creme de leite. Um de creme de leite. Você pode também botar leite de coco, você pode colocar... Você pode colocar algum outro tipo de leite e fica assim. Eu vou levar pro forno. Você pode também colocar o cheiro verde, como eu falei, eu não comprei dessa vez. Ou orégano, se você tiver. Ou manjericão, enfim. O tempero que você quiser colocar.
E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como... Vou colocar umas azeitonas aqui ainda, mas pra mostrar pra vocês a minha ceia, pra fazer a decoração da mesa e pra mostrar pra vocês a minha ceia de Natal. Eu não vou fazer as outras comidas, a farofa e o arroz, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu espero que você tenha gostado e daqui a pouco a gente se vê. Falei pra vocês, eu tinha até 9h30 pra concluir e são 9h35. Bom, agora eu vou decorar a mesa e como eu não tenho uma toalha de Natal e eu não consegui comprar, eu vou decorar com esse papel aqui, que é um papel pardo, tá um pouco amassadinho, mas eu espero que fique bom. Eu tenho aqui também um jogo americano, que tem um par, é um jogo profético que eu ganhei. Na verdade ele é feito de isopor, né? Eu ganhei de uma amiga que é casada, de um chá de mulheres, mas pra profetizar mesmo. E esse aqui também. E essa é a minha mesa de Natal. Daqui a pouco eu vou colocar aqui as comidas. E aí me diz o que você achou. É uma mesa bem simples, mas foi feita com muito amor e carinho. E eu espero que você tenha gostado. Olá pessoal, voltei. Agora eu vou preparar a mesa para ceia. Já são mais de 11h30, eu estou com muita fome. E daqui a pouco eu vou mostrar o meu lookinho para vocês. Pronto, essa daqui é minha mesa de Natal. Ficou uma delícia, só de olhar. O cheiro tá maravilhoso. A sobremesa não ficou com uma cara tão bonita. Uma farofinha de ovo, que eu gosto. E o arroz que eu falei com vocês que ia dar uma incrementada. Eu coloquei azeitona e tomate. Não botei azeitona na farofa porque iria ficar muita azeitona na minha comida. E é isso, essa é a minha ceia de Natal. E esse daqui é o meu lookinho, meu look de Natal, para passar o Natal nesse ano. E antes de ceiar, eu quero deixar uma mensagem para você que está acompanhando aqui o canal. Eu quero agradecer, primeiro, dizer que é muito importante para mim estar compartilhando um pouquinho da minha vida aqui no canal. Alguns meses atrás, se não me engano, 7 meses atrás, eu gravei um vídeo falando sobre a importância de gravar para o YouTube e falando um pouquinho, abrindo meu coração, sobre a minha dificuldade em me comunicar, em gravar vídeos, mas olhando para mim hoje e para Ana Carolina de 7 meses atrás, eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa e agradeço a vocês também que têm acompanhado essa trajetória e eu espero que o próximo ano de 2026 nós possamos crescer ainda mais aqui nessa comunidade e quero deixar uma palavra também para você. Bom, a palavra que eu quero deixar para nossa reflexão nessa ceia de Natal, ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8, quando fala dos pastores de Belém. E diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.
E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E eu poderia fazer essa ceia, já é o terceiro ano que eu ceio sozinha, mas nada disso teria um propósito, nada disso teria algum valor se não fosse por Jesus, pelo nascimento dele, por ele ter nos amado, ter nascido por nós para se dar na cruz por cada um de nós. Então, a minha mensagem hoje para cada um de vocês é para que a gente possa lembrar que o Natal, a mensagem do Natal, o propósito do Natal não é comércio, não é presente, não é comida, uma mesa farta. Sim, é muito bom ter uma mesa farta e eu agradeço e louvo a Deus por cada um desses alimentos que eu tenho aqui nessa mesa. Agradeço também a minha amiga Mônica, que hoje me deu dinheiro e falou assim: compra o seu peixe, compra o peixe que você quer comer. Então, assim, nada disso teria valor se não fosse por Jesus, pelo nascimento de Jesus. Então que a gente possa se lembrar, não só nesse Natal, mas em cada Natal, o real propósito. Porque nós comemoramos o Natal. Nós comemoramos o Natal não como uma data específica, como um dia no calendário, mas como a lembrança de que Jesus nasceu, e ele nasceu para nos salvar. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Feliz Natal. Que Jesus Cristo nos abençoe. E que você sinta-se à vontade também para poder compartilhar esse conteúdo. Se você gostou de alguma receita específica, você pode deixar aí nos comentários para eu poder fazer um vídeo só com essa receita, colocando os ingredientes, tudo explicadinho. E eu espero que o seu Natal seja tão abençoado quanto o meu está sendo, e que seja um Natal de recomeço, que seja um Natal de paz, de amor, e que Jesus esteja com você e com toda a sua família. E agora eu vou ceiar, porque eu estou com muita fome. Agora eu vou ceiar. Está uma delícia. Eu podia ter salgado um pouquinho mais o peixe, mas está muito bom. Não seria eu se eu não fizesse isso, né? É bom que vai ter os erros de gravação. É isso. Mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau.